programa Panorama de hoje, nós vamos falar sobre cultura, a cultura da nossa terra. Nós temos uma história de 500 anos e temos muitas coisas a serem comentadas hoje pela professora Silvana Lima. Bem-vindos ao programa Panorama, hoje de forma especial, entrevistando a professora Silvana Lima, uma pessoa bastante dedicada aos movimentos culturais e sociais de Cabo Frio, escritora, professora teatral, compositora, que nos dá a alegria de estarmos com ela nesse momento. Silvana, como é que você analisa os movimentos sociais e culturais da nossa terra? Bom, primeiro, bom dia. É um prazer estar no programa. Eu acho que antes de fazer análise, é interessante a gente entender o que é cultura, né? Tem um escritor, que é membro da Academia Brasileira de Letras, que é Antônio Bode. Ele disse que a palavra cultura, ela assumiu ao longo dos anos imensos significados. Talvez seja a palavra no dicionário hoje que tenha o maior número de significados. Mas, na verdade, a palavra, ela deriva do latim, da palavra colo, e isso significa cultivar. Então, a palavra estava sempre ligada para os romanos à agricultura, ao cultivo da agricultura. Bom, daí esse significado foi evoluindo e eles pegaram o particípio passado da palavra cultura, do verbo colo, que é cultus, e aí juntaram com esse sufixo ura. Então, a ideia o particípio passado cultus, aquilo que foi cultivado, e ura, que é um sufixo que dá a ideia do futuro, né? Toda palavra que termina com ura é uma coisa de perspectiva, aventura, você não sabe o que vai acontecer, enfim. Então, eu acho interessante porque a palavra reserva em si, guarda em si toda essa história do que foi antes, aquilo que foi cultivado e aquilo que precisa ser cultivado, passado e futuro. Então, cultura, para mim, né, para a maioria das pessoas, é isso, a passagem de conhecimentos, de valores, de memória de uma geração para outra. Por que ela é importante no município? Por que cultura é importante no município? Porque a gente precisa preservar as gerações passadas, né, e projetar isso para as gerações futuras, porque a história é inerente ao homem. O homem precisa saber de onde ele veio, de quem ele é filho, isso no campo pessoal. No campo social, ele precisa saber a que terra que ele pertence, quais são os valores que lhe foram legados, quais são os costumes, e passar isso para as gerações vindouras. Inclusive, quando mais novo, realmente a cultura falava do cultivo, né? E a zona rural de Caxias, por exemplo, que era bastante farta, não como hoje. Hoje a gente vê que há uma escassez da produção, mas falava muito no cultivo da mandioca, no cultivo diversas culturas no âmbito do plantio, né? E essa análise feita por você, ela é bastante interessante. Até porque hoje, né? Quando a gente falava de cultivo da terra, e hoje nós temos uma cultura a ser explorada exatamente aonde foi a zona rural, que é a Fazenda Campos Novos, né? Uhum. Como é que você analisa a história da Fazenda Campos Novos a nível de movimento cultural também de Cabo Frio? Pois é, então, vamos falar de identidade, então, né? Porque quando se fala de cultura, se fala da preservação da identidade. Então, quando você é único, né? A gente tem 10 pessoas com a mesma roupa e uma pessoa com uma roupa diferente, provavelmente eu vou olhar para a pessoa que está com a roupa diferente.
Então, como a cultura de massa veio atropelando tudo, a história da globalização, todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que cultivar os mesmos valores, né? A elite sempre mandando, sempre impondo a sua cultura, a gente vai perdendo aos poucos a identidade. A região dos lagos é muito vítima disso, porque recebe culturas diferentes, né? Então, a cultura é móvel, ela está o tempo todo em movimento. Só que quando o movimento é maior do que a sociedade pode absorver, a gente chama de choque cultural. E eu acho que houve aqui na região dos lagos esse choque cultural, porque nós éramos uma vila de pescadores, nós tínhamos o sal, aí a fazenda Campos Novos, toda uma identidade cultural que era muito nossa. Aí, de repente, né, lá pelos anos 70, talvez com a construção da ponte de Niterói, talvez com a visita da Brigitte Bardot a Cabo Frio, né? Isso, a gente foi recebendo essas culturas, né? Então vinha gente de tudo quanto era lugar, do exterior, né? Inclusive. E aí era complicado fazer a preservação da nossa identidade, porque a gente recebia, então o choque cultural foi muito grande. E aí também lá pelos anos 70, década de 70, 80, é que veio mais essa cultura preservacionista, ecológica, né? Porque a gente antes não tinha muito isso, não se falava muito disso. Eu falo até muito então, da construção do Hotel Acapulco, em cima das zonas de 1970. Se fosse hoje, todo mundo ia ser. Exatamente, porque não havia esse espírito de emancipacionista, né? Exatamente. De preservacionista. Isso. Quer dizer, então, naquela ocasião, quando começou aquela construção, não teve um movimento sequer contra, né? Aliás, ontem até eu visitava aquele hotel. E se fosse nos dias de hoje, certamente, quem se atrevesse a aprovar um projeto daquele nas duas, estaria preso. Então, e essa cultura da preservação ecológica fortaleceu muito a preservação histórica, né? Fortaleceu muito a preservação, está fortalecendo muito a preservação da memória, né? Eu costumo muito falar isso para os alunos na sala de aula, e eles falam assim para mim: ah, professora, mas é um preto velho, por que você não pode destruir? Aí eu falo: você não gosta de coisa velha, então vai para casa e mata seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, né? Porque isso faz parte da memória pessoal, né? Agora, o prédio faz parte da memória social, né? Ainda ontem ocorreu um crime em Cabo Frio, que foi ali na casa do Volney, né? Onde está um acervo enorme de fotografias antigas, né? Me parece que arrombaram a parede para poder furtar aquele acervo. Então, quer dizer que a importância hoje dessa preservação é tamanha, e as quadrilhas que hoje se montaram no país para roubar imagens de igreja, roubar esses acervos todos, quadros, né? Você vê que ali ontem foi um exemplo disso, né? De que o valor que se representa nos dias de hoje, que não tinha no passado, mas o valor que representa esses imóveis, né? Essas casas antigas nos dias de hoje para a sociedade de modo geral, não é isso? Pois é, e Cabo Frio guarda, né, resquícios de uma época, é uma cidade, quer dizer, a principal cidade da região dos lagos, é a mais procurada, e historicamente tem um valor muito grande. Então, se a gente deixa isso do lado, daqui a um tempo, a gente vai, assim, o turista vem para a praia, sim, mas ele precisa vir para a praia e também conhecer o valor histórico da cidade, para que a população não perca essa identidade, né? Porque é sua, é única, né? Imagina se, né, todos os municípios tivessem o mesmo tipo de dança, o mesmo tipo de manifestação popular. Não, cada um tem um, como nós somos únicos como seres humanos. Então nós, como município, precisamos ser únicos também. E como ser único sem preservar a história? É muito difícil, né? Claro. Nós já perdemos muita coisa ao longo desses anos aí, né? Até essa manifestação de preservação, né? Quantas coisas nós perdemos, né? Por culpa de todos nós governantes que não tinham esse espírito, né? Do preservar, do cuidar das coisas que hoje, se tivessem sido preservadas, seriam situações que dariam grandes contribuições à população da nossa terra, à nossa juventude, né? Mas, pelo menos, né, a gente vê que começa a ver esse espírito, né? Começa a ver essa preocupação com a nossa história.